Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo bem, Rejane? Que prazer Olá. recebê-la. Mesma forma, estou muito feliz de estar participando desse programa, onde tantas vezes fui espectadora, gostando muito das temáticas e de todo o teu acompanhamento nas temáticas atualizadíssimas do direito. Estou muito feliz de estar aqui. Nós que temos o prazer de recebê-la hoje, então, estamos começando o nosso programa Momento Jurídico. Doutora Cláudia Padarates é mediadora, certificada pela OABRS e pela Clínica de Psicoterapia e Instituto de Mediação. Atuou como procuradora municipal na elaboração legislativa da mediação em Porto Alegre e na Defensoria Pública na condição de voluntária. Doutora Cláudia, para começarmos então a nossa live de hoje, nos fale o que é mediação. Bem, Rejane, vou tentar ser de uma maneira breve para que a gente consiga ter compreensão. A temática é realmente bastante profunda. Mas a mediação, ela é um método consensual de resolução de conflitos em que um terceiro, no caso o mediador, aceito ou escolhido pelas partes que estão vivenciando algum conflito, ele vai atuar como um facilitador da interação e da comunicação entre as pessoas. E que durante uma sessão de mediação, ele irá buscar estimular a que as pessoas envolvidas nesse conflito compreendam melhor os seus interesses e as suas posições. O que, sem dúvida nenhuma, quando há uma compreensão do litígio, as pessoas conseguem ter uma melhor resolução e uma melhor visão sobre os seus problemas e elas próprias conseguem construir o melhor caminho a ser seguido. Então, muito mais de que um método alternativo de soluções de conflitos, como inicialmente ele foi visto, a mediação hoje ela vem se destacando e como um efetivo e muito mais aprofundado método de solução de conflitos, porque as pessoas conseguem criar, conseguem avaliar e escolher o caminho de vida a ser seguido, diferentemente de um processo judicial em que esse terceiro, o juiz, ele irá apenas adstrito à causa de pedir, irá dar uma definição sobre esse conflito. Então, isso é o que vem se apresentando hoje, um excelente método, uma metodologia de solução de conflitos. Doutora Cláudia, quando e por quais razões foi introduzida a mediação no âmbito da administração pública brasileira? Bem, na realidade, se a gente observa a história da legislação recente do país, a gente verifica que já vinham sendo incorporados ao ordenamento jurídico mecanismos de pacificação de conflitos. Mas eu entendo que o fator determinante que impulsionou a efetividade desses meios autocompositivos de resolução de conflito tenha sido a reforma do Poder Judiciário, iniciada em 2004, e que, na realidade, ela inaugurou uma gestão voltada ao planejamento estratégico e que permitiu, então, que se conhecesse mais profundamente esse fenômeno da judicialização excessiva no Brasil. Eu não tenho como deixar de referir o relatório, porque o CNJ, em razão dessa política de gestão mais moderna, ele começou a fazer os relatórios da Justiça em números. Eu não tenho como deixar de referir o emblemático relatório de 2014, onde o Brasil foi informado que nós alcançamos a marca de 100 milhões de processos judiciais em tramitação no Brasil. E desse mesmo relatório, Rejane, o que se teve também, o que a gente obteve? Que para fazer frente a esse mar de processos judiciais, o Judiciário dispunha de 17 mil juízes de primeira instância no Brasil todo e pouco mais de 2.100 desembargadores. Também se concluiu que
o valor, o custo dessa máquina judiciária, ela chegava a correspondia a 1,2% do produto interno bruto. Sim. Não tem nem como a gente não verificar que nós estávamos caminhando para a falência desse instituto, né? Neste processo, então, doutora Cláudia, evita-se também a judicialização de ações. Com E certeza. o dispêndio de custo e de tempo, não é? Inerentes ao sistema tradicional. Sim, sim. E justamente que estava se chegando nesse grau de saturação, porque é inconcebível se pensar 100 milhões de processos judiciais equivale a 2 processos judiciais por habitante, quer dizer, é demasiado, não teria como. E tem um dado que é muito importante, que ele surgiu lá em 2014, que nesse universo desses 100 milhões de processos judiciais, 51% eram... o maior litigante desses 51% era a própria administração pública nas suas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Então, nesse sentido, fosse que fosse qual o remédio a ser adotado, mas a administração pública não poderia estar fora. Então, no ano seguinte, em 2015, a lei da mediação foi publicada e ela incorporou, então, também as pessoas jurídicas de direito público como beneficiárias e usuárias desses tipos de instrumentos, de ferramentas. Porto Alegre já está integrada neste novo sistema jurídico de consensualidade? Doutora Cláudia. Bem, fico muito feliz que a doutora Cristiane Neri esteja nos assistindo, porque eu considero ela a grande responsável por ter havido essa implantação tão rapidamente, de forma tão ágil, tão logo houve a regulamentação na esfera nacional. Como eu disse, então, a Lei 13.140, ela é de 2015, e em janeiro de 2016, foi, através da lei municipal 12.003, foi instituída a Central de Conciliação do município de Porto Alegre, onde que ela é ela é vinculada à Procuradoria-Geral do município, e ela é composta por 3 câmaras. A Câmara de Indenização Administrativa, que nós já tínhamos essa prática desde 99, mostrando que Porto Alegre sempre foi um município de vanguarda na implantação de políticas públicas, né? Nós já tínhamos essa linguagem de indenizações administrativas. Então, sim, a Câmara de Indenizações Administrativas, que incorporou essa junta que nós tínhamos anteriormente. A outra Câmara é a Câmara de Conciliação de Precatórios, que tem um trabalho fantástico que é desenvolvido, juntamente com o Tribunal de Justiça, no estoque de precatórios, e a Câmara de Indenização e Mediação do município. Então... Quais os maiores desafios, então, doutora Cláudia, que os entes públicos enfrentam na implantação deste sistema consensual de resolução de conflitos? Bem, quando esse universo de consensualidade conseguiu chegar nesse ambiente hermético que é a administração pública, a gente verificou que não era apenas uma migração, os conceitos de uma mediação privada passarem por uma mediação pública. Tinha que ser compatibilizados uma série de princípios tradicionais, fundantes da administração pública. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo isso e já vencemos bastantes obstáculos, mas a gente é fundamental rever fazer uma releitura desses princípios. Hoje, aquele espírito de supremacia do interesse público, como era lido, não pode mais ser lido daquela forma, sob pena de inviabilizar o próprio interesse público. Então, essa releitura dos princípios é um primeiro trabalho a ser feito. E um trabalho que nós, nesse momento, propiciados por ti, Rejane, estamos fazendo, que é de difundir o que é a mediação na administração pública. Porque nós ainda temos uma advocacia voltada para o litígio, uma advocacia pública não colaborativa, a gente ainda precisa ter esses conceitos trabalhados para que haja essa implementação
Então, um dos trabalhos que nós estamos fazendo nesse momento, que é essa Divulgação. Dessas questões. Que é essencial, não é, doutora Cláudia? Essencial. Até assim, porque mesmo para nós que atuamos, a gente se surpreende com o alcance do Instituto, das ferramentas. Hoje a gente se pensava numa inadequação para casos mais complexos e hoje é tranquilamente adequado à utilização da mediação para questões complexas, como licenciamento ambiental, como desapropriação, como revisão de contratos administrativos para que mantenham o equilíbrio econômico-financeiro. Enfim, até também, que eu acho interessante a gente falar, Rejane, a gente até para esses processos administrativos disciplinares, também há um espaço gigantesco para mediação, e assim a gente vai indo, e eu sou uma otimista em relação a esse trabalho e cada vez a gente tem percebido a riqueza que é esse instituto. Quando o trabalho é bem desenvolvido, tem que ser otimista, não é? Exatamente. Doutora Cláudia, no momento atual de pandemia que estamos ainda vivendo, como a Câmara de Conciliação e Mediação de Porto Alegre vem atuando? Bem, com a questão da pandemia, a nossa coordenação, a central de conciliação, através da nossa coordenadora, que é a doutora Patrícia Schneider, a gente começou a adaptar essas questões fazer as mediações online. Exatamente também, como eu referi, que não basta migrar de um instituto ao outro, né? Dessa mesma forma, precisou haver alguns ajustes, mas nós já estamos atuando já há algum tempo, já acho que mais, não sei agora lhe precisar, Rejane, mas a gente já tem tido casos decorrentes, inclusive, da pandemia, como houve um ajuste feito recentemente em relação a escolas privadas, que houve necessidade de se pensar num repasse para poder garantir essas escolas abertas, a gente vem atuando na forma online. E tem se mostrado tão eficiente que eu estou quase achando que não sei se nós vamos retornar, depois que passar tudo isso, se nós vamos retornar ao presencial. Porque a economia, a agilidade que propicia essa comunicação online vem se mostrando surpreendente. A gente consegue dentro, né, e consegue dentro do universo de administração pública fazer reuniões que antes obrigavam a ter um agendamento, enfim, uma série de dificuldades que têm sido muito ágeis. Então, eu quase que me arrisco a dizer que mesmo, que eu espero que seja logo a gente retornando para o normal, né? Eu acredito que vai manter essas mediações de forma online. Então, tem sido bastante tranquilas, assim, né? Estão ocorrendo sem descontinuidade. Porque eu acredito até que a agilidade se torna muito maior. Não Exatamente. É assim. Surpreendeu muitas coisas, não é, Rejane? Esse momento. Em todos os âmbitos. Teve algumas coisas nesse sentido bastante positivas, Deus me livre, associar um fator tão negativo quando a pandemia, mas efetivamente a gente teve só um minutinho, Rejane. Não sei se teve algum probleminha aí. Tá tudo ok com a minha? Tá tudo ok, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Que bom. Então, eu sou bastante otimista e acho que a gente conseguiu fazer, graças à atuação das colegas, sempre muito ativas, doutora Andréia Correia, doutora Ana Luísa Carvalho, doutora Aline, várias colegas, a gente vem conseguindo manter atuante a nossa Câmara de Mediação. Só uma chamadinha para a nossa próxima live, que vai ser na quarta-feira, vai ser com a doutora Cristiane Neres. Ah, sim. A doutora ela vai inaugurar nossas lives, porque ela ainda não participou. Teremos o prazer de recebê-la, então, mas ela já participou de outros momentos jurídicos, sim, né? Sempre ela participa. Mas nas lives, eu acho que ela não tem tido tempo em função de ser muito requizitada. Sim, né? A gente divide a Cristiane porque ela é multitarifária, ela tem múltiplas tarefas e todas ela cumpre perfeitamente. Isso foi profissional dela. Né? É verdade. Mais alguma coisa a destacar, doutora Cláudia?
Olha, eu acredito, Rejane, sou extremamente otimista que nós estamos num caminho sem volta dessa consensualidade. É certo que a gente precisa se adequar e ajustar, não é tão simples assim. Na realidade, não é uma mera colocação, mas, enfim, nós também já temos experiências em compatibilizar princípios e a vida segue normal. O importante é que a gente consiga ter essa ferramenta tão importante e tão valiosa, né, para a administração pública. Vamos encerrando por aqui, porque essa live vai para o programa Momento Jurídico no canal 20 e 520 da NET. Sempre vai ao ar, quintas-feiras às 20 horas e nos sábados às 19 horas. Foi um grande prazer recebê-la. Doutora Delma também está aqui conosco. Um grande abraço. Muito obrigada, doutora Cláudia. Eu que lhe agradeço, Rejane. Um grande abraço. E parabéns também pelo programa. Muito obrigada.